que é cuidado pastoral de verdade? Por que que eu pergunto isso? Até para as pessoas que talvez estejam em uma igreja que não é bíblica e talvez não tenham aquela atenção do pastor ou como deveria ter, dos obreiros, dos presbíteros, como que é conduzido, o que é isso ser de verdade Tá. mesmo? O cuidado pastoral de verdade. Primeiro a gente precisa ter a definição real da ideia de pastor. O que é um pastor? O Salmo 23 é um salmo conhecido como Salmo do Pastor. E o texto diz que ele é um roir, é um guia. O que é um pastor? É um guia, aquele que direciona, que aponta o caminho. Só que tem um detalhe, biblicamente, se a gente for ver a história de Davi, é conhecido como um dos maiores pastores, né? Inclusive foi ele o autor desse salmo, o salmo de número 23. Davi não é dono de ovelhas. O pastor, ele não é dono das ovelhas. O próprio Jesus Cristo, quando vai dizer a Pedro, no texto de João, capítulo 21, ele diz: apacenta as minhas ovelhas. A primeira coisa que o pastor precisa ter a percepção no campo bíblico, e as ovelhas, os membros da igreja também, é que o pastor, ele não tem ovelha. Ele guia as ovelhas. Ele precisa responder a alguém que é dono da ovelha. Assim como Cristo é dono da igreja, o pastor também assume essa responsabilidade. Por que eu preciso entender isso? Porque hoje a gente vive uma crise dentro de certas igrejas e dentro de muitos pastores. Pastores que acabam se apossando das ovelhas e ovelhas que acham que o pastor é propriedade deles. A gente cria um conflito. Porque a gente cria pastores que ficam adoecidos porque eles acham que têm total e plena responsabilidade com aquilo que eles estão fazendo, e com as ovelhas que acabam sugando tudo aquilo que o pastor oferece para eles. Então, eu acredito muito que precisa haver um equilíbrio entre o pastor entender qual que é o papel dele em pastorear e as ovelhas e os membros entender qual que é o papel do pastor em guiá-los. Porque tem uma diferença. O guia é aquele que aponta o caminho. Hoje as pessoas não querem que o caminho seja apontado. Elas querem que você me dê a mão e eu te carregue no colo até o caminho. A igreja não funciona dessa forma. Se a gente for observar a estrutura que Cristo deu aos apóstolos, Jesus falou o seguinte: vão de porta em porta, batam, não deixem ninguém sem ser atendido. Vão em todas as portas. Se alguém quiser abrir, entre, fique com ele, passe uma única noite. Após isso, você tem outro caminho para ser seguido. Você tem outras pessoas para ser comunicado o evangelho de Cristo. Se alguém não quiser, vai embora. A questão é que alguns pastores ou alguns irmãos na igreja, de forma geral, a gente quer fazer aquilo que Cristo não disse para a gente fazer. A gente acaba elevando a nossa expectativa além daquilo que está escrito. Então, tem uma diferença de cuidado bíblico e normal daquele cuidado excessivo que mais prejudica. Por que é importante pontuar isso, Guilherme? Por dois motivos. Primeiro, eu preciso cuidar da saúde do pastor. Você tem noção de quantos pastores, se eu não estiver enganado, o ano 2023 e durante o processo de pandemia e pós-pandemia, foi o ano que mais teve suicídio de pastores. Por qual motivo? Os pastores estão exaustos, cansados, com burnout. Por qual motivo? Porque eles se doam tanto porque entendem que aquilo dali é pura e total responsabilidade deles. Pastores que não têm mais momento com a sua família, não têm férias, não têm descanso, não têm momento de sossego, porque ele doou em 100% a sua vida à igreja e os irmãos acabam desfrutando disso. Então, segundo, as ovelhas, os membros da igreja precisam também ter esse mesmo entendimento, que o pastor não é propriedade da igreja e nem dos membros da igreja. O pastor também tem família. O pastor também precisa descansar. Tem dia que o pastor não vai para a igreja, vai ficar na casa dele com a família dele. Então, o critério, quando o apóstolo Paulo vai citar o critério para pastores e para bispos e para presbíteros, é que ele primeiro tem uma família e depois ele sirva a igreja. Quando a gente passa por cima desses padrões e critérios bíblicos,
a gente acaba se prejudicando. Então, quando a gente fala de cuidado pastoral, eu preciso entender o que é o meu pastor, o que ele representa, quem ele é para mim, e o pastor precisa ter a ciência disso. Senão, ele vai acabar pisando em lugares que ele não precisa pisar, ele vai acabar fazendo coisas que ele não precisa fazer, e isso traz muito prejuízo para a vida do pastor pessoalmente e para a igreja. Pastoreio é só ensino bíblico? Não, sem sombra de dúvida. Pastoreio é mais uma questão de exemplo do que somente o ensino bíblico. É uma mão onde caminha essas duas coisas em paralelos. O ensino bíblico, a Bíblia diz que a Bíblia ela é o nosso mais real e vivo caminho. E também como exemplo pessoal de vida que ele tem. Afinal de contas, o pastor não pode ser exemplo para a igreja dele, alguma coisa de errado tem ali. O pastor cuida da alma ou só do comportamento? Como que funciona Aí isso, é pastor? interessante, porque a gente precisa definir qual que é a função pastoral. É justamente essa ideia. Qual que é a função do pastor ali na igreja? É um guia espiritual. Vamos voltar na minha fala inicial, que eu falei que nós somos feitos de corpo, alma e espírito, ok? Isso é um ser tricotômico. A teologia bíblica vai definir o homem como feito de corpo, alma e espírito. Obviamente, o pastor não é responsável por cuidar do meu corpo. Nós mesmos, você é responsável por cuidar da sua saúde física, etc, etc. O pastor, ele é um guia espiritual. Então, a função pastoral é nos guiar espiritualmente. Nos guiar para onde? Para Cristo. O pastor é aquele que me guia espiritualmente. O cuidado da alma, ele precisa ser direcionado para outras pessoas, aí entra no campo terapêutico. Um exemplo, se você chegou na igreja e eu sou o pastor dessa igreja, você vai sentar comigo, vai me apresentar as suas questões. Eu, como pastor, eu preciso ter o entendimento claro do direcionamento que eu vou te dar espiritualmente, biblicamente. Mas se eu perceber que o Guilherme tem questões emocionais, onde a alma dele precisa de cuidado, se eu, como pastor, não tiver, eu falo não tiver porque hoje em dia tem muitos pastores que também atuam na área terapêutica, como psicólogos, psicanalistas. Se o pastor tiver esse suporte, maravilha. Se não tiver, acredito muito que seria o ideal que o pastor indicasse para que o membro ou ovelha da sua igreja fosse para um especialista ali naquela área. Por qual motivo? Assim como o pastor é uma autoridade constituída por Deus para nos guiar espiritualmente, existem pessoas que também são qualificadas profissionalmente para cuidar de cada parte nesse ponto. Assim como quando eu preciso perder um pezinho, estou acima do peso, eu vou no profissional, nutricionista, no endócrino, passo por processos para buscar essa melhora. Aí é onde entra a questão. A gente quer fazer de pastor terapeuta. Posso dar um recado, pessoal? Por favor. Pastor não é terapeuta. Se você fazer do seu pastor terapeuta, você vai acabar adoecendo ele. Porque o pastor também tem as demandas pessoais dele. Pastor também é homem. Aí eu faço um parênteses. Gente, pastor é humano. Pastor sente, pastor fica triste, pastor fica angustiado. Pastor também tem problema em casa com o filho, com a esposa. E às vezes o membro vem na ideia de querer ser acolhido. Ele não pensa ou ele não entende que o pastor também precisa ser acolhido às vezes. Então o pastor também às vezes precisa também cuidar da alma dele. Então, Cristo cuida da nossa vida espiritual, o pastor é o guia espiritual, mas nem todo pastor ele é terapeuta. E você precisa entender esse ponto muito importante, senão você vai acabar adoecendo o seu pastor. Ô pastor, muito interessante isso. Voltando nessa parte da ovelha, como que uma ovelha cuida do pastor? A ovelha cuida do pastor sabendo o que ela pode esperar dele. Se você entender que o seu pastor, ele é só um guia, você não vai tratá-lo como seu funcionário. Pastor não é funcionário de irmão da igreja. Por que eu falo essa expressão? Porque costumeiramente a gente olha para o pastor e acha que ele tem a obrigação de resolver ou solucionar as nossas próprias questões. Eu acredito muito que se Cristo tivesse aqui hoje e a gente fosse tê-lo como um pastor, muita gente não ia congregar na igreja dele. Porque em João capítulo 6, Jesus está pregando e a mensagem dele é dura e as pessoas vão embora.
A expectativa da ovelhinha lá é que seja colhido. Jesus vira para os seus discípulos e diz: é dura essa palavra? Vou embora também. Já pensou um pastor falando isso? Assumir o púlpito da igreja e falar assim: meu irmão, hoje eu vou pegar uma mensagem dura. E se você estiver achando ruim, a porta da igreja está aberta, você pode ir embora. No outro dia, esse pastor seria criticado na rede social. Pastor insensível, pastor que não acolhe. Só que Jesus fez isso. Por quê? Porque não é o papel do pastor cuidar da alma dos irmãos. E quando eu me refiro à alma, é uma expressão latim, anima, emoção. Se nós somos feitos corpo, alma e espírito, o papel do pastor é cuidar da nossa vida espiritual. O papel da cuidar das nossas questões almáticas, sentimentais, não é responsabilidade do pastor. Mas aí a gente, como ovelha, deposita. Respondendo a sua pergunta, como que a ovelha cuida do pastor, sabendo quem o seu pastor é e tratando ele com honra, com decência e principalmente sabendo que o pastor não é seu funcionário e que ele também é homem e mulher, assim como você. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, vai compartilhando, porque um conhecimento desse, uma mesa dessa, eu acho que vale a pena assistir, vale a pena se encher e vale a pena melhorar. Talvez você tenha uma visão diferente de como deve ser o seu pastor e de como ser uma ovelha. Talvez precisa ressignificar, né, pastor? Mudar e entender muitas coisas e acertar algumas arestas. Sem dúvida, quando eu dei o dado que o número de pastores que cometeu suicídio aumentou, justamente por esse motivo. Porque o pastor, ele tem um coração voltado ao povo. E muitas vezes o próprio pastor, ele não consegue se dar os próprios limites. E por esse motivo ele acaba se doando acima daquilo do que deveria. Então ele acaba ultrapassando para dar assistência àquele irmão, porque a necessidade na hora funciona. Por esse motivo que a gente tem muitos pastores que hoje estão com burnout, estão com problemas familiares, estão com várias situações prejudicando ele pessoalmente, o que faz com que ele acabe tendo prejuízo no seu desenvolvimento pessoal como pastor local. Então, entender qual que é a função do pastor sendo pastor e entender qual que é a função do membro sendo membro, ninguém vai prejudicar ninguém. A gente tem a Igreja de Cristo sadia, viva, eficaz e trabalhando da melhor forma possível, pregando o reino, a palavra de Deus. Isso é maturidade, né, pastor? Isso é maturidade, mas também é uma questão de compreensão. De olhar para o meu pastor e entender que ele também tem as questões dele. Eu já presenciei várias vezes o meu próprio pastor com outros pastores que extremamente cansados, mas mesmo assim eles auxiliam. Só que o pastor dificilmente ele vai olhar para o irmão e vai dizer não para o irmão. Por quê? Porque ele sabe que nem sempre o irmão tem maturidade de entender que o pastor está cansado. Acaba o culto, isso acontece na minha igreja, tá? O culto da minha igreja acaba. De domingo a gente tem 3 horas de culto na minha igreja. Então o culto acontece das 18 até as 21 horas. Acaba o culto. Obviamente o pastor, ele já passa a tarde lá. O meu pastor chega na igreja às 1 hora da tarde. Fica da 1 até as 17 horas atendendo os irmãos. Após esse período ele se reserva, entra para o culto, faz o culto, ministra a palavra, encerra o culto e acaba o culto. Extremamente cansado, o que é que precisa fazer? Receber vários irmãos que vão lá para cumprimentá-lo, pedir oração. Mas aí é onde entra a questão. Às vezes eu preciso ter a percepção que o pastor também vai cansar. E se o pastor falar assim, irmãos, hoje eu preciso ir para minha casa, não estou bem, estou muito cansado, cheguei de viagem, ou peço um dia de compromisso, certamente vai ter irmão que vai olhar para ele e falar assim, nossa. Porque as pessoas acabam confundindo as coisas e o pastor, ele se doa, todo pastor se doa, só que o pastor também precisa entender. Aí eu faço um apelo a você, pastor de igreja, líder, que direciona pessoas, utilizando o dom que Deus deu a você. Utilize isso, seja um instrumento de Deus na vida de muitas pessoas, mas não esqueça que você também é um instrumento de Deus. E como instrumento você precisa de manutenção. Então cuide de você, cuide da sua casa e viva a sua vida da melhor forma. Assim você consegue também cuidar de outras pessoas.